Imagina que você é um universitário que se sente um fracasso, acha que a vida é uma porcaria e vive lembrando o quanto sofreu na adolescência por tomar decisões erradas. Ele continua se lamentando e pensa que seria genial ter um jeito de mudar o passado. Pois bem, essa é a história de Natsuki, um universitário que há anos se lamenta pela vida horrível que teve quando era mais novo. Agora mesmo, ele estava assistindo a um filme romântico que já tinha visto antes. Diz que antes não entendia por que as pessoas reviam o mesmo filme se já sabiam o que ia acontecer. Achava aquilo absurdo. Mas hoje ele estava sem nada para fazer e voltou a ver esse filme depois de 7 anos. Bateu uma nostalgia enorme, porque tem coisas ali que ele queria que acontecessem na vida dele. O protagonista do filme dava saltos no tempo para conquistar a garota que gostava. Menciona que é um filme muito popular e revê-lo fez ele aprender uma coisa importante. Se alguém soubesse o que vai acontecer no futuro, podia pensar em 1000 formas de fazer a vida dar certo, e isso garantiria uma vida perfeita. Só que isso só rola em filme, então ele não consegue mudar o que está vivendo agora. Esse tempo todo ele tentou não pensar nisso, mas a vida dele foi um desastre mesmo, e ele odiou cada parte. Estava lembrando o momento em que tudo desandou e foi pro buraco. Foi exatamente no primeiro ano do ensino médio. Um colega estava se desculpando dizendo que não dava mais para protegê-lo porque ele era chato demais. A partir desse momento ele ficou completamente sozinho. Tinha tentado ser um cara extrovertido, mas se deu mal da pior forma. Se tivesse que descrever os 3 anos de ensino médio, seria algo cinza e bem sombrio. Isso ainda atormenta ele, mas por sorte, na faculdade aprendeu a lição, abandonou a ideia de ser extrovertido e só passou despercebido para evitar problemas. Conseguiu se formar e garantiu uma vaga estável numa empresa de infraestrutura. Agora vai ter uma formatura normal, um trabalho normal e uma vida normal. Sabe que vai ser feliz desse jeito, mas os arrependimentos da adolescência vão persegui-lo para sempre. Se ele queria ter uma adolescência colorida, isso não vai mais ser possível. Tem outra coisa que pesa nele. Lembra como se declarou para a garota que gostava e ela, de um jeito muito gentil, terminou rejeitando. Ele não consegue evitar lembrar dessa garota e estava digitando o nome dela no buscador para saber da vida dela, mas para porque sabe que isso não vai mudar absolutamente nada. Menciona que é normal alguém se lamentar porque a adolescência não foi como esperava. Olhando para o céu, pede uma coisa para Deus. Se houver uma pequena possibilidade, gostaria de refazer a vida. No dia seguinte, Natsuki acorda usando óculos. Tinha caído da cama e ao se ver no espelho percebe que está mais novo. Não entende o que está acontecendo, mas a irmã dele aparece e pergunta se ele está bem. Ele vê a irmã com o uniforme do ensino fundamental e fica ainda mais confuso, porque ela também devia estar na faculdade. Lembra que pediu para Deus uma chance de refazer a vida e parece que o desejo foi atendido. Pergunta em que ano estão e ela responde que é 2014. Ele entende, voltou 7 anos no passado, logo depois da formatura do fundamental. Estava se beliscando para ver se era sonho, mas claramente não era. A irmã se preocupa porque ele está estranho. Natsuki diz que não está se sentindo bem e ela pede para ele dormir um pouco e o deixa sozinho. Natsuki estava analisando tudo e se perguntando se podia viajar no tempo como nos animes. Continua achando que é sonho e diz que vai dormir para acordar na realidade. Mas depois de algumas horas, a mãe dele acorda, parabeniza pela formatura e se desculpa por não ter ido vê-lo por causa do trabalho. Percebe que ele está pálido e pergunta se está bem. Natsuki diz que quer dormir mais um pouco. Agora ele está convencido de que isso é realidade. Não adianta pensar como aconteceu. Sempre sonhou com isso e não quer perder tempo, porque com essa oportunidade pode mudar a vida. Quer viver a adolescência ao máximo. Acabou de se formar do fundamental e logo vai começar no ensino médio e precisa mudar porque foi exatamente lá que tudo desandou. No dia seguinte ele começa a transformação física porque estava bem acima do peso. Já tem um plano pronto porque toda noite que se lamentava pensava em 1000 coisas que devia ter feito. Agora tem todas essas ideias na cabeça. Perder peso é o mais importante. Talvez tenha sido por isso que a garota o rejeitou. Falta um mês para começar o ensino médio, então treinou todos os dias sem falhar. Antes ele teria inventado 1000 desculpas e teria desistido, mas dessa vez tem toda a determinação do mundo porque já não é a mesma pessoa. Mesmo na chuva, treinava sem parar, comprou lentes de contato para trocar os óculos. O mês passou voando e Natsuki vira um cara totalmente diferente. A irmã ficou abismada, parece outra pessoa. Ele continua treinando e sai para correr. Hoje é a cerimônia de entrada do ensino médio. Basicamente é a chance de mudar a vida. Ele estava descansando num banco quando uma garota aparece e fica abismado olhando para ele. Natsuki se aproxima. É Miori, a amiga de infância. Foram juntos pro jardim de infância e ela sempre foi amiga dele mesmo quando era um otaku gordinho. A última vez que se viram foi na formatura, quando ele ainda estava acima do peso. Miori diz que ele tá bem diferente. Comenta que antes ele era patético com sobrepeso, mas sempre achou que tinha potencial. Natsuki diz que ela também mudou bastante. Ela diz que é normal pensar isso, porque mesmo estudando na mesma escola fundamental, nunca caíram na mesma turma, já que ele era patético e nem amigos tinha. Ele pede para ela parar de relembrar o passado. Miori não para e lembra que a Miori legal de quem ele gostava já não existe. Natsuki diz que ela não tinha nada de legal, era só uma moleca moleque. Ela fica ofendida, mas precisa ir, e pergunta em que escola ele vai estudar.
Ele diz que é a Ryomei e Miori se assusta porque ela também escolheu essa. Natsuki queria pedir para ela não falar do passado dele, mas ela já tinha ido embora. A caminho da escola, as garotas no caminho não paravam de olhar para ele, mas ele ainda não tinha sacado que virou um galã, achou que estavam olhando torto. Para se acalmar, mas bem na frente estava Hikari, a garota que ele gosta, e a mesma que rejeitou ele na vida anterior. Natsuki fica olhando para ela e ela percebe e também olha de volta. Ficaram ali trocando olhares até que Yui, a melhor amiga dela, aparece. Natsuki continua embobado, mas ela vai embora com a amiga. Ele define o objetivo, quer agradar Hikari. Não sabe como, mas o objetivo é namorar com ela. Natsuki chega na escola e vê em que turma ficou. Tudo é igual a antes e de novo está na mesma sala da Hikari. Repara que um grupinho não parava de conversar porque também caíram na mesma turma. Um dos rapazes percebe que ele estava ouvindo e se desculpa, achando que estava incomodando. Natsuki diz que não era isso, só estava olhando porque eles parecem unidos. Eles se apresentam. O bonitão é Reita, a baixinha é Sakura e o grandão é Takuya. Natsuki o reconhece, é aquele colega que se afastou na vida anterior. Takuya comenta que ele tem um físico bom e pergunta se pratica algum esporte. Natsuki diz que só faz exercício leve. Sakura aperta o braço dele e diz que está duro como uma tábua e não parava de cutucar. No fim viraram amigos e foram para a aula. Sakura se assusta ao ver Hikari, comentando que de perto ela é ainda mais linda. Hikari agradece, mas Sakura surta e diz que quer que ela seja só dela. Reita pede para ela se acalmar, e Yui acha que Hikari é a mais linda e popular da escola. Hikari fica sem graça. Natsuki só estava ouvindo e pensa que os extrovertidos são incríveis, porque não param de falar, mas pensa que agora é a chance de se aproximar dela. Todos estavam falando das escolas anteriores. Hikari e Yui se apresentam. E Yui diz que Hikari era a mais linda da escola anterior, gosta de ler e ver filmes, e estava no clube de literatura. Hikari é humilde e pede para Yui parar de chamar ela de bonita. Natsuki, sem pensar, diz que ela exagera, porque é linda mesmo. Hikari não esperava por isso e fica vermelha. Natsuki acha que estragou tudo, porque antes ele era gordinho e um comentário desse seria inapropriado vindo dele. Mas agora foi um elogio de verdade, porque ele está bonitão. Hikari fica toda atrapalhada e agradece. Yui se surpreende, porque sempre falam pra Hikari que ela é linda, mas é a primeira vez que ela se constrange tanto. Natsuki pensa que o plano está saindo perfeito, porque diferente de antes, parece que Hikari já está olhando pra ele de outro jeito, e nesse momento a vida dele acaba de mudar. Ele lembra que nesse mesmo dia, na primeira vida, se apresentou como um cara escandaloso, falando que adorava ler e ver filmes, queria entrar no clube de basquete e que o sonho dele era ter 100 amigos. Achava que estava parecendo bonitão, mas claramente estava com a realidade meio distorcida. Agora, lembrando, sabe que foi um vexame total. A aula termina e os colegas saem para conhecer os clubes. Passam pelo de literatura, mas Hikari, com a presença dela, deixou o pessoal nervoso. Depois pelo de futebol, onde reconhecem Reita, mas ele não está convencido. Por fim, vão no de basquete. Sakura ficou super animada. Hikari diz que ela parece criança e Sakura acha que é por causa da estatura pequena, mas pede para ela não subestimar, porque ainda está crescendo. Um cara do time reconhece Takuya e o leva para praticar. Aí Miori aparece e cumprimenta Natsuki na frente de todos. Ele reza para ela não soltar nada do passado. Miori só diz que ele está bem. Conta para os outros que iam para a mesma escola fundamental. Reita acha que eles se dão bem, mas eles dizem que de jeito nenhum. Miori comenta com Reita que está muito bonito. Pede para chamá-lo pelo primeiro nome e ele topa. Depois puxa Natsuki de canto e confessa que está afim do Reita. Quer que ele dê uma mãozinha e em troca ela ajuda em qualquer coisa. Natsuki não tem escolha. Uma semana depois, o ginásio está na manutenção e Sakura está chateada porque não pode treinar. Hikari sugere uma saída juntas. Sakura adora a ideia, diz que vai ser tipo um encontro. Takuya sugere que saiam todos juntos, mas Sakura prefere só com Hikari. Mesmo assim, Hikari diz que tudo bem se forem todos. Yui concorda e perguntam pro Natsuki se ele topa. Ele aceita. Marcam para se ver no dia seguinte cedo. Natsuki estava prestes a voltar para casa, quando percebe que Hikari também estava indo. Ela diz que Yui tinha coisas para fazer, então hoje volta sozinha. Natsuki cria coragem e pergunta se ela quer voltar junto. Ela aceita. No caminho, Natsuki pergunta se ela não está ocupada com o clube de literatura, e Hikari diz que só vai 2 dias por semana. Ele já sabia que ela estaria livre e também sabia que Yui estaria ocupada nesse dia. Já tinha tudo planejado. Diz que isso é o que um extrovertido normalmente faria, mas no caso dele, precisa planejar tudo.
Ikari pergunta o que vão fazer no dia seguinte e sugere combinar por mensagem hoje à noite, mas ainda não tinham criado um grupo. Ikari sugere clube de fãs do Natsuki, porque tinha reparado que as garotas não paravam de olhar pra ele. E fim, ele ainda não sacou que tá um galã. No fim, criam um chamado Família Natsuki. Ikari tira uma foto dele de surpresa. Ele revida tirando uma dela. Ikari quer se vingar, se aproxima e tira uma selfie dos dois, postando no grupo. Natsuki se assusta, porque na foto parece que são mais que amigos. Yui também acha o mesmo, e manda mensagem pedindo pra eles pararem de flertar. Ikari fica vermelha, dizendo que não estavam flertando. Natsuki sente que deu um passo gigante. Em casa, Miori liga. Ele pergunta como ela conseguiu o número, e ela diz que a irmã dele passou. Pede pra ele sair porque tá esperando em certo lugar. Quando se encontram, Miori critica a roupa esportiva dele, e pergunta a quem ocorre se vestir assim pra ver uma garota. Natsuki diz que não tem muita roupa decente, e essa é a mais aceitável. Pede ajuda pra escolher roupas pra saída do dia seguinte, porque ele não tem o menor senso de moda, e ela sabe disso. Miori topa e eles vão a uma loja. Ela reforça que é a cúmplice perfeita dele. Vai ajudá-lo a conseguir uma namorada se ele ajudar com Reita. Aliança fechada. No dia da saída, Takuya tá com estilão, Sakura tá mais feminina, Ikari veio com um estilo inesperado, e Yui tá formal. Reita rouba a cena, mas Natsuki também não fica pra trás com a ajuda da Miori. Ikari elogia a roupa dele, e ele retribui dizendo que ele tá genial. Ikari faz cara feia, dizendo que preferia que ele tivesse falado linda. Ele se desculpa, mas ela abre o sorriso e diz que era brincadeira. Comenta que gosta mais de roupas andrógenas, basicamente roupa de mulher que parece de homem, e fica feliz que ele tenha gostado. Natsuki fica embobado. Eles vão pra um centro de entretenimento esportivo. Reita sugere começar pelo ping-pong, que é o que tá livre. Ikari diz que apesar de ser ruim na maioria dos esportes, nesse aqui é boa. Takuya quer jogar com ela, mas Ikari fica com medo. Natsuki cria coragem e pede pra jogar com Ikari. Ela topa, mas pede pra ele ser amigável. Estavam jogando, e Takuya e Sakura são bem bons. Reita e Yui estão esperando. Reita propõe um torneio. Sakura adora. Natsuki tava jogando com Ikari, mas ela não consegue acertar nenhuma. Diz que faz tempo que não joga. Yui chega e pede pra ela parar de ter medo de dizer a verdade. A coordenação dela é péssima. Ikari fica meio chateada, mas Natsuki só dá risada e acha que mesmo brava ela é linda. No torneio, Reita ganhou de Yui fácil. Sakura perdeu pra Takuya. Reita ganhou de Natsuki. Então a final é entre Reita e Takuya. Reita tá confiante, porque sempre ganha. Takuya leva a sério, mas Reita ganha por pouco. Sakura, que tava de espectadora, fica chateada. Takuya quer ir pro próximo jogo, mas Natsuki quer descansar. Takuya diz meio bravo que o lugar tem limite de tempo. Natsuki se assusta e percebe que tá frustrado por não ter ganhado. Takuya diz que vai descarregar na máquina de batida sozinho. Sakura pergunta se deviam deixar ele sozinho. Ikari acha cruel, mas Reita acha que amigos de verdade nem sempre precisam estar juntos. Natsuki pensa que fora da família nunca teve esse tipo de relação. Reita repara que ele tá pensativo. Depois disso, foram comer. Sakura puxa um brinde porque agora todos são amigos de verdade. Reita comenta que Natsuki acompanhou bem o ritmo deles, mesmo sem fazer esporte. Sakura concorda e diz que agora entende por que o corpo dele é duro como uma tábua. Takuya pergunta por que ele não entrou em algum clube. Natsuki diz que ia procurar trabalho, porque tá duro. Reita sugere restaurantes ou supermercados. Yui revela que trabalha em um café chamado Café Mares e oferece levá-lo lá. Todos se assustam porque não sabiam que ela trabalhava. Yui entende, porque nunca contou. Sakura conhece o lugar, já visitou. Yui diz que o pagamento é bom. Natsuki fica convencido. Ikari fica chateada porque Yui, sendo a melhor amiga, não tinha contado. Yui diz que ia contar cedo ou tarde e que só falou pro Natsuki por coincidência, porque ele tá procurando trabalho. Natsuki, ao ouvir isso, acha que é um idiota, porque já tava pensando que Yui sentia algo por ele. Natsuki vai buscar uma bebida pra se acalmar. Reito se aproxima e pergunta se ele tem algum problema com Takuya. Natsuki se assusta porque ninguém tinha percebido. Reita esclarece. Na verdade, parece que Natsuki tem medo de Takuya. Natsuki admite que sim, mas que a culpa não é de Takuya, é dele, ele mesmo, e pede pra Reita não falar nada. Reita promete e diz que confia que ele vai resolver. Natsuki percebe que Reita não é só popular pela aparência, é gente boa de verdade. Logo depois, Sakura, Takuya e Reita começam a jogar basquete e chamam Natsuki. Ele se anima porque na vida anterior amava basquete, mas todos o odiavam. Mesmo assim, continuou jogando até o fim do ensino médio e na faculdade treinou arremesso. Basicamente, passou 7 anos treinando. Desde que reiniciou a vida, não tinha pegado numa bola. Ele lança e acerta um arremesso perfeito. Todos ficam abismados. Ikari acha incrível e Yui pensa o mesmo. Natsuki percebe que com o corpo mais leve, melhorou demais. Parece uma máquina de 3 pontos. Sakura acha que ele devia entrar pro time. Natsuki diz que precisa arrumar trabalho e, para não levantar suspeitas, fala que tem uma quadra perto de casa. Sakura pergunta o que Takuya acha.
Mas ele estava sério, disfarça e diz que estava processando. Takuya, querendo testar, propõe um 1 contra 1, primeiro a 3 pontos ganha. Natsuki lembra do que falou para Reita e decide que enfrentar Takuya agora é a chance de superar o trauma. Hikari está assistindo, então é a oportunidade dupla para impressionar. Natsuki passou 3 anos observando o jeito de jogar de Takuya nos treinos, conhece todos os movimentos de cor, faz uma finta, anota o primeiro ponto. Hikari fica encantada, defende com facilidade e marca o segundo. Comenta mentalmente que 7 anos de experiência são úteis. Takuya leva a sério, aumenta a velocidade e marca um ponto. Natsuki o subestimou. Hikari continuava olhando, então Natsuki não quer perder de jeito nenhum, mas também lembra que sempre quis ganhar do Takuya. Admira muito ele e lembra que antes Takuya sempre o protegia quando todos olhavam mal para ele. Sabe que a adolescência foi cinza, mas não escureceu mais por causa dele. É grato e por isso não vai segurar mais. Comenta que tinha medo do Takuya porque ele parece deslumbrante, tão brilhante que não dá para olhar direto, e o aterroriza a ideia de que ele possa odiá-lo como antes. Decide fazer um arremesso de longe e ganha. Diz que dessa vez não vai decepcioná-lo e vai fazer tudo para ser amigo dele. Sakura comemora. Takuya, mesmo um pouco emburrado, aceita a derrota e diz que Natsuki é um cara legal. Depois disso, passou um tempo. Natsuki conseguiu o trabalho na cafeteria, levado por Yui, e mostrou ser ótimo na cozinha. Uma colega elogia muito ele, e Yui fica abismada porque levou um mês para pegar o ritmo, e ele aprendeu rapidinho. O segredo é que na vida anterior, trabalhou numa cafeteria na faculdade e estudou cozinha por anos. Sakura, Reita e Takuya aparecem na cafeteria. Yui se assusta porque não a avisaram. Natsuki pergunta se vieram dar mais trabalho. Sakura fica chateada e duvida da amizade, perguntando se ele é feliz por eles serem amigos. Natsuki diz que mais ou menos e fica meio sem graça. Sakura pede para Yui tirar uma foto e depois quer uma de todos juntos. Posta no grupo e Hikari fica chateada porque não aparece, já que não pôde ir. Yui posta no Insta super animada, comentando que os amigos foram visitar. Natsuki se assusta porque Yui é normalmente séria. Eles pedem várias coisas e Natsuki manda ver na cozinha. Todos ficam impressionados. Sakura quer um pedacinho do que Takuya está comendo e ele fica nervoso, claramente afim dela. Mas Sakura nem percebe. Takuya elogia Natsuki, dizendo que ele é incrível em tudo. Os dias passam e chegam as provas parciais. Sakura está em pânico. Takuya quer ler uns livros e achar que basta. Reita propõe uma sessão de estudo. Foram para uma sala desocupada. Reita quer que digam o que não entendem, mas basicamente eles não entendem nada. Natsuki ajuda Hikari com algumas matérias e ela pega rápido. Ele fica embobado com qualquer palavra dela. Acha que o sorriso dela é uma coisa terrível. Sakura também pede ajuda. Quando Natsuki vai explicar, ela se aproxima demais e os dois quase se beijam por acidente. Se afastam rapidinho. Sakura pede desculpa. Takuya vê e pede para eles não ficarem tão grudados em público. Diz que não liga, mas claramente fica incomodado. Todos focaram nisso e fizeram sessão de estudo todos os dias. Takuya pede ajuda para o fim de semana, porque se não passar nas provas, não joga basquete. Oferece um suquinho como pagamento, e Sakura também pede ajuda. Natsuki diz que não precisa do suco, queria ajudar mesmo. Diz para Sakura que vai ajudar porque são amigos. Sakura diz que ele às vezes diz coisas constrangedoras, e ele acha que foi cringe. Mas Sakura se aproxima e diz que ele é do mais. Takuya se aproxima e diz que cada dia ele e Sakura ficam mais íntimos. Pergunta se é a garota que ele gosta, mas Natsuki diz que não. Takuya pergunta se é Yui ou Hikari. Natsuki é honesto e diz que é Hikari. Takuya já esperava. Natsuki pergunta quem ele gosta e Takuya enrola e diz que não gosta de ninguém. No fim de semana, todos se reúnem para estudar. Miori aparece com uma amiga loira chamada Cici. Sakura guarda um lugar perto dela para Natsuki, claramente afim dele. Miori percebe na hora. Natsuki fez um resumo super didático na noite anterior e todos elogiam. Ele tinha dado aulas particulares na vida anterior, então é fácil para ele. Takuya estava com cara de poucos amigos, porque Natsuki, sem fazer nada, já tem Sakura caída por ele. Miori aproveita que Reita está perto e pede ajuda, mas ela é inteligente e está fingindo. Natsuki quase a entrega, mas ela dá um cutucão para ele calar a boca. Quando Sakura vai ao banheiro, Miori conta que nos treinos de basquete ela não para de falar dele, parece uma menininha apaixonada. Como cúmplice, Miori sugere que Sakura seria a namorada perfeita para ele.
Natsuki não tinha pensado nisso porque só prestava atenção em Hikari, mas a ideia não desagrada. Sakura volta antes dele responder e pergunta o que tanto ele fala com Miori. Natsuki é honesto e diz que estavam falando dela, inventando que estava curioso para saber como ela é nos treinos. Isso deixa Sakura ainda mais caída e Miori dá incentivo para ele continuar. Voltando para casa, Miori comenta que o início de Natsuki está indo bem. Natsuki diz que está só repintando a adolescência e chama isso de plano para ter uma adolescência colorida. Miori acha o nome péssimo. Comenta que apesar de tudo tá indo bem, agora ele tem um problema, mas acha melhor que ele descubra sozinho. Em casa, Natsuki não consegue parar de pensar nisso. Recebe ligação de Hikari. Ela pergunta o que ele acha do comportamento de Takuya ultimamente, porque ele parece meio apagado. Natsuki não tinha percebido, e Hikari acha que talvez foi imaginação. Natsuki promete observar. Os dias passam, chegam as provas e tudo parece normal. Para comemorar o fim, vão ao karaokê. Yui canta lindo. Hikari diz que ela tá boa como sempre. Natsuki tá nervoso porque acha que só os extrovertidos brilham no karaokê. Lembra que antes ia sozinho ao karaokê e cantava sem parar. Levava meio a sério. Em poucas palavras, canta muito bem. Sakura conhece a música que ele escolheu e canta junto. Em segundos, Natsuki tá enchendo todo mundo de admiração. No meio da música, ele se solta e a voz fica perfeita. Sakura para de cantar, hipnotizada. Todos ficam sem reação. Parece o Justin Bieber. Até Takuya reconhece o talento. Sakura diz que teve que sentar porque não tá no nível dele. Reita acha que a voz dele é perfeita. Hikari diz que isso ela não consegue superar. E Yui diz que agora é fã. Sakura quer que ele continue cantando e diz que gostaria de cantar com ele, mas não é tão boa. Natsuki diz que canta melhor com outra pessoa. E Sakura fica feliz e se gruda mais. Ele já tem ela na palma da mão. Aí o pobre Takuya, vendo a garota que ele gosta sendo conquistada sem esforço, fica revoltado. Levanta e diz que precisa ir embora. Natsuki se assusta porque já conhece esse olhar. Sakura pergunta se algo tá acontecendo e parece preocupada. Natsuki vai atrás. Pergunta se tá tudo bem, porque o comportamento tá estranho. Takuya tenta disfarçar, mas explode. Pede pra ele parar de incomodar e diz que se sente patético perto de uma pessoa perfeita como Natsuki. Pede desculpa pelo comportamento. Reita tava ouvindo e se desculpa, dizendo que já sabia que isso ia acontecer. Explica direto. Takuya tá com ciúmes. Natsuki acha que é por causa da habilidade na cozinha, mas Reita diz que tudo começou quando ele ganhou no basquete, o forte do Takuya. Quando Natsuki venceu no jogo dele, basicamente o destruiu. Depois percebeu que ele é bom de cozinha, ajuda os outros a estudar, tem voz perfeita no karaokê e não tem nada que ele não faça bem. Entende que justamente por isso Sakura tá toda caída por ele. E foi isso que fez Takuya colapsar. Natsuki pergunta o que Sakura tem a ver. Reita diz que é óbvio e quase todos perceberam que Takuya tá apaixonado pela Sakura. Natsuki do esperava e diz que outro dia Takuya disse que não gostava de ninguém. Reita diz que isso é só uma forma de se fazer de forte, principalmente quando tá com ele. Natsuki fica devastado. Ele admira muito Takuya. Queria virar uma pessoa como ele e sempre buscou um jeito de ser amigo. Não quer que estejam brigando por causa disso. Reita percebe que Natsuki é um pão de Deus. Pede pra ele não se preocupar, porque dessa vez a culpa não é dele, é do Takuya por não saber se controlar. Natsuki não tinha sacado nada e admite que sempre teve dificuldade pra entender as outras pessoas. Precisa mudar isso, porque não quer que as coisas terminem desse jeito. Esse foi o final do episódio. Se você chegou até aqui, comenta. Parte 4. Vou dar um coração em todo mundo que comentar, pra eu saber quem é a elite que acompanha o canal. Se inscreve e ativa o sininho, porque o que vem por aí vai explodir sua cabeça. E ó, não sai daqui sem ver esse vídeo que tá aparecendo agora na tela. A treta lá consegue ser ainda pior que essa que você acabou de ver. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima.